O que aconteceria com seus investimentos se você tivesse que ser afastado de forma temporária ou permanente do seu trabalho? Uma vez que a gente tenha finalizado, definido a primeira caixinha, que é da reserva de emergência, a segunda, que é o aumento patrimonial, projetos e sonhos, a gente vai para uma terceira, que é a caixinha da aposentadoria. E aí a gente tem duas classes de ativos, tá? A primeira delas é a previdência privada. Eu não vou me aprofundar aqui na previdência privada, porque eu já tenho alguns vídeos aqui no canal mesmo, que se você clicar em algum lugar dessa tela aqui, vai te direcionar para lá, onde eu me aprofundo bastante na parte de previdência privada, tá? Mas saibam que faz todo sentido você ter uma parte dos seus recursos destinado para a previdência privada, né? A gente tem alguns benefícios fiscais, a gente consegue chegar em alíquotas de imposto de renda que são menores, né, do que os investimentos convencionais, e hoje boa parte dos fundos de investimento, eles já fizeram os seus fundos na versão fundo de previdência, tá? Então, separem uma parte dos seus recursos para essa classe de ativos, que para mim faz muito sentido. Nessa mesma caixinha, além da previdência privada, a gente tem o que a gente chama de blindagem e sucessão patrimonial. Tá? Eu costumo fazer algumas perguntas para ver a necessidade disso para cada investidor. E faço essa pergunta para vocês agora também. Se você tivesse que ser afastado de forma temporária ou permanente do que gera a sua renda ativa, ou seja, aquela que você gera através do seu trabalho, né? Colocando o seu tempo, a sua energia, certo? Então imagine que você é um médico ou um advogado e você tenha que ser afastado de forma temporária ou permanente porque você teve alguma doença ou sofreu algum acidente, enfim, né? O que acontece com as suas finanças pessoais, né? Geralmente irão cessar as suas receitas, afinal de contas você tem o seu trabalho ativo, não trabalhou, não recebeu. E muitas vezes as despesas aumentam, porque você vai ter gastos com, não sei, remédios, hospitais, cirurgia, enfim, tem uma série de coisas que podem aumentar a sua despesa. Se a gente voltar lá no começo do vídeo, vocês lembrem que o que a gente consegue poupar no mês é uma continha bem básica de receitas menos despesas? Se as receitas vão a zero ou diminuem muito e as nossas despesas aumentam, o que acontece com o nosso capital poupado? A gente começa um processo de despoupança. E aí você vai utilizar, primeiro, sua reserva de emergência, né? Se a sua reserva de emergência não for o suficiente, você começa a utilizar os recursos da segunda caixinha, que é justamente os recursos, projetos e sonhos, aumento patrimonial. Ali, às vezes, você injetou ativos de risco, aí tem que vender eles justamente quando eles estão desvalorizados, né? Não, a segunda caixinha não foi suficiente, você vai ter que começar a usar já os recursos da sua aposentadoria. Então, assim, se você não tiver essa parte definida e se realmente a sua pergunta, a resposta para essa minha pergunta é, Arthur, realmente fica uma bagunça. As minhas finanças pessoais realmente começam um processo de despoupança onde eu vou ter que consumir tudo aquilo que eu poupei até então. Então você tem a necessidade de uma blindagem patrimonial, tá? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, mas assim, a mais convencional, né, a mais usada é através de um seguro de vida, né? Então vocês têm os seus drivers lá temporários, né? Doenças graves, acidentes, aonde se você sofrer alguma coisa, você vai ter realmente o seguro de vida entra com uma quantidade bem razoável de recursos, justamente para você até você voltar, digamos assim, ao normal da sua vida, né? E possa retomar o seu trabalho ativo, tá? Agora, o que pode acontecer? Eu já escutei quando eu fiz essa pergunta, eu tive clientes, por exemplo, que eles ganhavam royalties, que eles tinham aluguéis, né? Eles tinham já um patrimônio grande o suficiente para eles não precisarem mais da renda ativa. Apenas a renda passiva, que é o dinheiro trabalhando para eles, apenas a renda passiva desses clientes já era o suficiente para custodiar todos os gastos mensais, né? Então, aí vai uma segunda pergunta, né? Se beleza, você tem todo esse patrimônio, mas você sabe qual o custo da transmissão desse patrimônio? Ou seja, no momento que você tem um patrimônio grande o suficiente para custear os seus gastos mensais, você também vai ter bastante gastos, né? Bastante custas para fazer a transmissão para os seus herdeiros, né? E muitas vezes, se você não tiver isso organizado, você vai tomar
assim, é uma fatiada muito grande se você não tiver isso organizado. Muitas vezes de recursos, de tempo, de energia, né? Então, se os seus herdeiros não tiverem, digamos, entre 10 a 20% do seu patrimônio total, isso aí pode gerar bastante problema na hora da transmissão do patrimônio, né? Então, a gente tem aí não só o seguro de vida, mas a gente tem outros mecanismos como holding patrimonial, a própria offshore, você pode fazer doação com usufruto vitalício ainda em vida. Então tem vários mecanismos na parte de sucessão. Na parte de blindagem, mais especificamente seguro de vida, na parte de sucessão o seguro de vida também funciona da seguinte forma, digamos que eu tenha 1 milhão de patrimônio hoje, esse 10 a 20% é o que entra de custas com honorários advocatícios, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que você vai ter que pagar também, a parte de as custas de cartório, né? Então você tem uma série de coisas que gira mais ou menos entre 10 a 20% do seu patrimônio. O que você faz? Você faz um seguro de vida que o prêmio seja justamente esses 100 a 200 mil, né? O exemplo que eu acabei de dar é que eu tenho um patrimônio de 1 milhão e já que eu vou gastar entre 10 a 20% disso aí com a transmissão, eu faço justamente o seguro de vida nesse valor, que me dê 100 para mim não, né? Mas para os meus herdeiros, se eu venho a faltar, eles recebam 100 a 200 mil, eles têm acesso a esses recursos, né, rapidamente e pagam todos os gastos com essa transmissão e aí sim acessam o patrimônio, tá? Então essa terceira caixinha é isso. A gente vai ter a parte da previdência privada, que é para você fazer uma reserva de longo prazo, e tem a parte de blindagem e sucessão patrimonial. Blindagem é para nos blindar de algum afastamento temporário ou permanente da nossa renda ativa, e a sucessão é para a gente tentar fazer a transmissão do nosso patrimônio para as próximas gerações com menor gasto de energia, de tempo, de recursos que a gente conseguir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixe seus feedbacks, suas dúvidas nos comentários aqui para mim.